Olá, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e acompanham os temas que tenho tratado também, obviamente buscando e visando o pensamento cristão canônico, buscando a capacidade de crer em Jesus, que resulte de uma fé que venha do evangelho que ele pregou, de um testemunho que proceda dele. Amém? Lembrando que vocês podem estar mandando a sugestão dos temas que vocês queiram que eu trate aqui pelo canal, e se eu acatar e concordar, vai ser um maior prazer poder ajudar na tua edificação e no teu aprimoramento de fé. Hoje talvez seja o último vídeo que eu venha tratar com vocês aqui esse ano, e o tema que vai ser falado hoje aqui, ele é provocativo porque quem escolheu fui eu. A celebração do novo ano, se é lícito ou não lícito, a ideia de que existe um calendário especial, se podemos ou não podemos, né? Sempre esse pensamento, essa preocupação. Eu já tenho por superstição agendada. A superstição, ela está visível no movimento evangélico, tá? Lembrando que a superstição é um conceito, uma ideia, um pensamento sobre o poder, né? O poder sobrenatural, que é leviano, que é pagão, que surge das raízes pagãs e está dentro do movimento evangélico, que eu vou falar algumas coisas aqui que também, talvez, me perdoe, facilite você a identificar isso, ok? Mas antes de tudo, vamos definir o que seria superstição, ou indivíduo supersticioso. A crença no sobrenatural, motivada pelo medo, isso quer dizer que quando os meios convencionais não me servem para mudar as minhas perspectivas, eu parto para ignorância, eu parto por vale tudo, para tirar para todo lado, o desespero total. É isso aí, tá? Alguns aí até vendem a alma pro diabo, é isso que eu posso, na verdade, estou querendo dizer. A linha da lógica é que a religião, ou a falsa religião, está de portas abertas para receber esse pessoal que está desesperado, que a igreja evangélica, aliás, também tem se utilizado bem e explorado muito, né? Com mentiras. Bom, a superstição, que também procede da ignorância. Teologicamente, a ignorância não é o indivíduo que não tem capacidade de pensar ou entender. A ignorância na teologia é o contrário. É aqueles que não fazem questão da verdade, ok? Que não fazem questão de refletir e de pensar na verdade falada pela boca de Deus, ok? Descaso total. Superstição também se detona como reflexo de um conceito puramente irracional da realidade, porque todo indivíduo supersticioso, ele não faz objeção pelo fato nem pela verdade, ele ignora completamente os fatos. E se volta no mundo fantasioso, infelizmente, da religião, tá? Também detona como gente mal direcionada e também sinônimo que representa fraqueza. No Antigo Testamento, ali está presente a superstição na necromância, na adivinhação, na magia negra, na feitiçaria, na idolatria, segundo os textos de Deuteronômio 18:11, Isaías 18:19, 1 Samuel 28:3 e Levíticos 19:31. Tá? Tem muitos outros textos. Novo Testamento também detona-se como mago, ou mágico, ou magia, feitiçaria, sedutor ou indivíduo religioso. Mateus 2, Atos 8, verso 9 e 11, Atos 13, verso 6 a 8, Atos 25, 19, 17 e 22, 2 Timóteo 3, 13, Apocalipse 9, 21, 18, 23 e Apocalipse 21, versículo 8, tá? Que para nós hoje aqui, em nosso tempo, o gnosticismo é a vertente mais alta disso, ok? O gnosticismo, pastor, eu estou me referindo àquilo que vem da era medieval, que surge e está instalado no movimento evangélico, infelizmente. Então a superstição, ela é e pode ser definida como sendo uma forma ignorante de exercer a religião. Mas vamos lá. Dentro da superstição e dessas modalidades religiosas que o pastor eu falei aqui, a observação humana do supersticioso se volta para o uso de presságios naturais. Isso era uma modalidade assírio-babilônica, começou a ser inventada essa porcaria por eles,
formas de tabletes de presságios por meio de eclipse solar, você que gosta de horóscopo, né? Astrologia, da lua, conjunções de corpos celestes, posição de planetas, das estrelas, voos de pássaro, ação ou estado dos animais, até nascimento de pessoas. Eles acreditavam que isso poderia anunciar um novo tempo, um novo acontecimento, mudanças, etc. Esse conceito de nascimento de pessoas ou de gerar filhos e vir um novo tempo, esse conceito também é um conceito que está presente no evangélico, né? Tanto que tem gente que fala, meu filho está chegando aí, eu acredito que vai vir um novo tempo, vai vir uma responsabilidade, novo tempo não, mas muita responsabilidade para você como pai, para você como mãe. Agora, de que isso vai ter um efeito no cenário da sua vida catastrófica, nas suas rotinas, na tua espiritualidade, isso só acontecerá se você mudar as suas ações, né? Agora, porque nasceu alguém na minha casa, vai mudar alguma coisa? Isso de forma nenhuma. Isso só poderia acontecer, e aconteceu por meio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como representação superior e especial. Debaixo dele tudo é miséria, minha gente, tá bom? Mas esse conceito que o pastor está falando de observar, né, as conjunções, as organizações cósmicas, atmosféricas, esse estudo todo astrológico da coisa, isso era uma modalidade assírio-babilônica, e lá embutido estava o que eu vou falar para você aqui agora. Esse conceito de que existe calendários especiais, de que existe dias especiais, esse uso de presságios dentro do calendário festivo, tá? Calendário festivo. Ambos segmentos que eu citei aqui, para descobrirem acontecimentos ou obterem resultados desejados, usavam os métodos da invocação generalizada, ou acreditavam no potencial generalizado, iluminação, né? Ou seja, né, de um objeto comum, um artífice humano que foi construído pelo homem, etc, etc, ou de uma pessoa em si, tá? Seja pessoa ou objeto, essas modalidades acreditavam que, invocando ou prestigiando, conseguiriam descobrir, por meio de invocações, acontecimentos que não foram anunciados, que não estavam descobertos, e também obteriam mudanças no seu cenário de vida deplorável. Agora eu vou tratar aonde, na verdade, interessa para nós. Como que essas modalidades usavam o conceito poder supremo de uma invocação generalizada? Eles invocavam o poder sem ter a preocupação de onde isso vem. Na fé nós temos uma direção analítica, profunda, primeiro para descobrir o autor, para depois desvencilhar acontecimentos com ele. Então primeiro se descobre o Salvador e se prostra diante dele para reverenciá-lo e aceitá-lo, para depois, posteriormente, viver com ele, acompanhado com ele, os desdobramentos dos acontecimentos sobrenaturais. E a igreja é isso. Primeiro veio Cristo, depois veio o Evangelho. Primeiro veio Cristo, depois os acontecimentos miraculosos sobrenaturais. Mas o supersticioso, ele não tem esse interesse de descobrir se há um autor disso tudo, contanto que promova para ele as mudanças que ele quer alcançar, os acontecimentos que ele quer alcançar. O indivíduo, eu disse a você, ele não faz questão do fato nem da verdade. Ele quer ir à procura da sorte, da mudança instantânea, rápida. Então esse conceito de que a força, o valor, a habilidade, a liberdade, o direito, a autoridade, o feito poderoso, e tudo isso dentro do poder supremo, tá? Que se realiza na invocação generalizada, ou na visão generalizada, ou no potencial generalizado ao poder supremo, está naquele cara ali, está naquele outro ali. A gente nem sabe se Deus concedeu, mas o cara acha que ele tem, né, um João de Deus aí da vida, certo? Esse conceito é um conceito herege, maldito. Por quê, pastor? Segundo a 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, Filipenses 3, 21,
ok? O poder supremo, que é o poder de Deus, ele resulta da vontade de Deus, da sua vontade suprema, que transcende processos imanentes. Porque Deus ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, independentemente do homem, do que ele peça, do que ele invoque, do que ele determine, da maneira como ele anda, da maneira como ele corre, como disse o apóstolo Paulo, né? Deus age como ele quer. Então o poder não pode ser, o poder de Deus, o poder sobrenatural não pode ser separado ou tratado de maneira separada e divorciada da vontade dele. Porque o poder está submetido à lei de Deus, à vontade de Deus, não à ideia generalizada. O vento bateu ali, o vento bateu ali, o vento bateu lá, o vento bateu acolá. Essa coisa toda meio metodista, né? Aonde está o poder de Deus, está a vontade dele. Então a invocação na fé cristã, ela está centralizada no fato e na verdade da cruz. E é ali onde tudo está penhorado e por intermédio da obediência e da adoração e da sujeição a Cristo que Deus vai compartilhando com a igreja por meio de compensações. Mas nada vai ser liberado através do poder dele só porque invocou, só porque pediu, só porque chamou em nome de Jesus, porque o poder de Deus está alinhado à sua vontade, ou seja, ele precisa entender e compreender que tudo isso que está sendo feito por mim e por você ali, ou invocado, que ele vai ser glorificado na etapa final disso, ou nesse propósito que está sendo traçado por mim e por você. Um exemplo disso que o pastor está falando aqui, do quanto é medíocre, herege, do quanto é espúrio esse conceito de que existe uma invocação ou um potencial generalizado no poder de Deus. O exemplo claro disso é o poder que estava no Filho do Altíssimo, no Cristo que se fez Jesus. Primeiro aparece ele pelo Evangelho de uma forma eficaz, com feitos poderosos que atestavam ser ele, o Messias, construindo e operando sinais que os homens nunca testemunharam com seus próprios olhos. Mas de repente o Evangelho me narra isso. Ele toma outra forma, a forma do fraco, daquele que não tinha poder, se sujeitando à morte para cumprir a vontade divina. Essa é uma parte de Jesus e do ministério dele que a igreja não aborda, entendeu? A parte mais interessante é o Jesus que triunfa sobre o cego, o paralítico, o morto, que faz as coisas acontecer por meio da palavra, do poder da palavra, e ele era o poder da palavra. Mas aquele que se esvaziou da sua forma divina, não usurpou ser Deus, e se diminuiu para nos servir com a vida, se sujeitando à morte, ao flagelo, à vergonha, a dor, ao sofrimento por uma morte expiatória, para cumprir a vontade divina, ninguém fala. Tanto que o diabo disse, se você não é o Filho do Altíssimo, ora aí que essa pedra aí vai se transformar em pão, ora aí que os anjos vão te salvar se você se atirar daqui. O diabo ele tem essa ideia de que o poder de Deus pode ser usurpado, de que existe essa invocação generalizada, que existe esse potencial generalizado, mas em compensação, se Deus me concedeu o poder, é para fazer a vontade dele. Se o poder chegou a mim, é porque foi invocado da maneira como ele orientou, em cima de quem pode me conceder, de quem pode me doar essa oportunidade. Então nada é feito a nível de acontecimentos sobrenaturais, nada pode ser refletido, pensado, invocado, exercitado, separado da vontade absoluta de Deus. É onde entra a superstição do movimento evangélico. Jesus fala lá, João 4, versículo 34 ao 38, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E olhou para os discípulos, vocês semearam essa vontade? Quem semeou vai colher. Quem não semeou não vai colher. Como quer dizer para eles, se vocês acham que eu vim aqui instalar esse conceito de fé, de levantar a mão para o alto, pedir e Deus dá, sem que nenhum de vocês trabalhe a vontade dele aqui na vida de vocês, vocês esquecem, porque esse poder não foi concedido, nem a eles, nem a igreja, e nenhuma outra que veio depois. É isso que Jesus está falando aí, vocês vão ter que semear a sementinha do reino.
Vocês vão ter que trabalhar a vontade do Pai também, como eu estou trabalhando aqui agora, para chegar a uma redenção com todo homem aqui na terra. Agora, essa ideia de que vou levantar a mão para o céu e vou pedir em nome de Jesus e as coisas vão acontecer num passe de mágica, porque aquele que tem lá em cima do púlpito tem um potencial de poder tremendo. Esse cara vai me trazer profecias, revelações, anunciamentos de coisas que vão se cumprir na minha vida, porque ele é um cara iluminado. Tudo isso você pode definir como superstição. Porque o poder de Deus é administrado por Deus e as coisas acontecem como Ele quer. Então, pastor, qual que é o teu papel dentro da tua igreja? Pregar, amigão. Tem muita gente que se incomoda quando o pastor eu falo que eu sou pastor, mas foi um ministério que ele concedeu para quem quer apacentar. Que ele emprestou. Ele me emprestou para mim poder estar fazendo o que eu estou fazendo com você aqui. Agora, jamais em cima do púlpito vou assumir essa referência de alguém que recebeu um poder especial para poder sair por aí anunciando ou revelando acontecimentos e mudanças na vida das pessoas sem ele julgar se isso é lícito ou não. Nada acontece se você não semear, amigão. O evangelho é a sementinha, vai semear, é o que Jesus está falando aí. A minha comida é fazer a vontade dele. Nada lá no reino acontece aqui na terra se o homem não colaborar dentro da vontade de Deus. Ah, mas se ligar aqui na terra, está ligado no céu, pastor. Na sua cabeça, de um tremendo ignorante, porque esse texto é um texto que tem que estar ligado a isso que eu estou falando aqui. A chave do reino não foi dada na mão de nenhum pastor aqui na terra e de nenhuma igreja, amigão. Mas a chave do conhecimento, sim. Que é o que nós estamos usando aqui agora. Então esse uso de metodologia, de que existam presságios, anunciamentos, mudanças contidas dentro de um dia, de um calendário especial, de uma festividade organizada, por mais que se julguem, né, ou digam que seja uma festividade cristã, isso é um conceito esotérico, é um conceito supersticioso. Paulo denunciava isso em Colossenses 2:16 ao 23, uma doutrina que estava sendo difundida em Colossos, que incluía, além de uma outras, também considerar que existiam alguns dias do calendário que haviam um valor especial. E Paulo deixa claro aqui, ó, não tem efeito nenhum contra o pecado. É inútil para uso, desqualificado para uso. Não tem efeito nenhum, diz o irmão aqui. Em Gálatas capítulo 4, versículo 3, define ele como rudimento do mundo, aqueles que se sujeitam a tais valores. E define que pessoas que seguem esses conceitos representam a situação da humanidade antes da vinda do Cristo, caracterizando uma humanidade submetida aos poderes que governam o mundo. E a gente sabe qual é o poder que governa o mundo, né? O diabo. Ele fala isso em Gálatas capítulo 4, versículo 3, e Efésios 2, 2 também. E lá no versículo Gálatas 4, 4, ele diz aqui, ó, o tempo designado por Deus. É isso que ele quer para a igreja. Qual é o tempo que Deus designou para que a gente realmente esteja celebrando, festejando, vivendo os seus acontecimentos? O Verbo encarnado, o Cristo, no meio dos homens, servindo a nós com a sua vida. Esse é o tempo aceitável de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que nada disso do que esse povo valoriza dentro da igreja evangélica hoje, Jesus pregou, a igreja neotestamentária viveu, testemunhou, anunciou, ensinou, mas eles ficam embutindo isso na fé das pessoas. Eles ficam colocando essa ideia de que existe um dia, um mês, um ano especial para todo mundo ali que Deus planejou, etc, etc. E as escrituras sagradas direcionando. Você só colhe o que você planta. Se na carne corrupção, se no espírito vida eterna. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Não é isso? Agora, qual o problema de celebrar a passagem do ano, pastor? Aí Paulo fala em Romanos capítulo 14, versículo 9 ao versículo 5, ele fala isso também. A liberdade de critério para o uso de certos costumes que não são pagãos, tá? Ele deixa aqui
uma mensagem, desde que tudo faça para o Senhor, ou seja, desde que tudo seja para honrá-lo. Eu acho ótimo festejar o 1º de ano, com gente que você ama, com gente que você acredita, com gente que você confia. É muito bom confraternizar. É muito bom estar entre pessoas que você estima. Mas celebrar o 1º de ano, com esse conceito de que o ano vai ser melhor, de que alguma coisa vai mudar, à espera de alguma mudança, de alguma coisa diferente do que passou em 2018, isso é ridículo. Porque isso vai ter que ser julgado por Deus na tua vida, mediante aquilo que você operou e exercitou em vida. Nada vai mudar de maneira generalizada, nada vai mudar de maneira espontânea. Tudo isso relativo à tua vida, à tua perspectiva, o teu futuro, o andamento do processo das tuas vidas. Da sua vida, me perdoe. Deus vai julgar isso debaixo da vontade dele. Vai te recompensar baseando-se naquilo que você plantou. Não há pecado nenhum festejar o ano novo, mas o pecado e a evidência da superstição está nisso aqui, na contagem regressiva de um ano melhor. O culto da virada do ano. Roupa branca no corpo do crente com o pensamento de que isso vai trazer alguma coisa para ele. A unção do apóstolo, é tudo liturgia da ignorância. A vigília da consagração do ano novo. Tudo isso daí é uso e costume pagão. Para a fé cristã, o tempo continua, amigo. Nada vai mudar. Porque vai passar o calendário. As coisas vão continuar. Uma coisa interessante que o pastor, eu reflito com você aqui, se eu for perguntar para Jesus, o que vai ser aí, Senhor? Ele me leva lá no monte, né? Da reflexão. O que vai ser aí na frente? O que o Senhor tem para me dizer? Vai melhorar ou vai piorar? Ele vai me dizer, vai piorar. Escatologia pura. A escassez, o caos. Vai ouvir a pregação dele, pô. Vai melhorar, Senhor? Não, vai piorar. A nova ordem mundial chegando aí, instalando aí com um monte de protocolos a serem cumpridos. Eu vou fechar a janela do meu quarto agora e não olhar o mundo que está lá fora, para acreditar que até o Apocalipse de Jesus pode ser modificado se eu crer, se eu profetizar. É ridículo. Por isso, amados, eu aqui diante desse vídeo, eu desejo do fundo do meu coração que esse ano que vem agora, você mude a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E que você procure ser sábio em administrar a sua vida dentro do plano que Deus definiu para a tua redenção, que é o Verbo crucificado e ressurreto, porque ele vai voltar. E o tempo em que estamos é o tempo que Deus programou. E esse tempo, ele nos prega uma coisa muito importante. Aquele que foi, há de voltar. E eu queria que você realmente pudesse voltar toda a tua atenção para o teu coração, para viver uma fé assim, não motivada por circunstâncias positivas. Não aquele indivíduo que sai atirando para todo lado à procura de uma mudança rápida, instantânea, de um homem cheio do poder, mas de alguém que vai parar para ouvir o que o Salvador tem a dizer. E que este ano seja um ano repleto de crescimento na graça e no conhecimento de Deus na tua vida, e que a verdade de Cristo esteja aí dentro do teu coração para te fazer um melhor cristão. Porque eu sei que muitos que estão aí têm capacidade para ser. É só querer ser. Se tranca nesse propósito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus quer dizer à igreja. Porque nada do poder de Deus, nada dentro do poder de Deus pode acontecer, pode cumprir alguma coisa, se Deus não liberar, se ele não concordar. Não trate fé sem consciência e não trate o poder de Deus como um instrumento humano que pode ser
controlado, visando ideologias e paixões. Que Deus abençoe todos vocês. Espero, no próximo vídeo, no próximo ano, poder trabalhar essa fé dentro do teu coração. Então, do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês. Espere Cristo, que no próximo tema eu venha, em nome do Senhor Jesus, crescendo junto com você. Fica na paz do Senhor Jesus. Maranata, porque Ele está voltando.